Graça e paz, irmãos, amém? Muito bom dia a todos. Quero dar oportunidade para você cumprimentar o irmão, a irmã que está do seu lado aí, e falar assim, ó, que bom que você veio nessa manhã. Amém. Amém, que bom que você veio também, que bom que todos vieram nessa manhã. Que Deus nos abençoe mais um dia e Ele fale aos nossos corações nessa lição que se encontra aí na página 22, a lição 4 da nossa revista. Judas, privilégio desperdiçado. Amém? Todos encontraram? Pastor Valdir, sua esposa, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos e estamos felizes de tê-los aqui no nosso meio nessa manhã, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem uma correção aí, irmãos, como na outra revista também, na outra lição também teve, né, a correção ali da palavra desperdiçado, está grafado aí na revista como desperdiçado. É um costume nosso falar, né, desperdício, a gente às vezes acaba escrevendo da mesma forma como falamos, e eles colocaram desperdiçado, mas aí corrigiram a tempo aí, é desperdiçado. Está tanto lá no índice, na página 1, da revista, como no título aqui da lição na página 22. Mas é desperdiçado, tá bom? Os nossos textos bíblicos inspirativos aí se encontram em Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48, João 17, 12 e Marcos, do 13 ao 19. Como já é de costume nosso aqui, nós vamos ler esses versículos, aí ele está quase no rodapé da nossa revista, na página 22, para quem tem a revista, ou para quem quiser acompanhar a sua Bíblia, está aí no slide, tá bom? Começando com uma irmã e depois um irmão, de forma alternada, Lucas 22, 47, por gentileza. (15). Amém. Nosso texto áureo se encontra em Marcos 14, 21, e eu quero convidar a todos a recitarmos juntos, amém? 1, 2 e 3. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Marcos 14, 21. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos diante da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, como igreja, em nome de Jesus, e nós queremos nessa hora pedir a Ti, Senhor Deus, que esteja aqui por meio do Teu Santo Espírito, nos instruindo, falando, Senhor Deus, aos nossos corações, derrubando todas as barreiras, Senhor Deus, seja no coração, na mente, ó Senhor Deus, ou barreiras espirituais impostas, Senhor Deus,
por principados e potestades nessa hora. Caiam todas por terra pelo poder do nome de Jesus. Que não haja aqui neste lugar, Senhor Deus, ó Pai, um irmão, uma irmã, Pai, que não seja capaz de compreender a Tua voz, a Tua vontade para as vidas deles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, que a Tua palavra flua, Senhor Deus, que todos aqui sem impedimento, Senhor Deus, possam, ó Pai, compartilhar a Tua palavra, tirar dúvidas, Senhor Deus, ó Pai, que juntos possamos crescer, Senhor Deus, em graça, ó Senhor Deus, diante do Senhor e também dos homens, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, quero enfatizar, todos têm liberdade para a qualquer momento compartilhar, né, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, trazer um ponto de vista que você talvez tenha e não foi colocado aqui, não foi abordado. Então, todos nós temos liberdade, estamos aqui para aprender juntos, amém? Vamos caminhando. Os objetivos da nossa lição nessa manhã estão um pouquinho diferente do que está na revista aí. Conhecer um pouco mais sobre a história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu o mestre numa decisão pecaminosa. Perceber que a graça e a misericórdia de Deus trabalham a todo tempo para dar oportunidade ao homem de vencer sua natureza pecaminosa, mas nem todos aceitam. Tá? Pelo menos essa forma é como cremos, é como arminianos que somos, cremos dessa forma. Os irmãos calvinistas vão dizer que a graça não tem como resistir e tudo mais, e o homem já está predeterminado a fazer determinadas coisas. O personagem Judas, ele constitui um desafio muito grande, tanto para calvinistas quanto para arminianos, porque se por um lado há diversas profecias acerca do traidor, nós vamos ver mais para frente essa questão aqui, diversas profecias de alguém que iria trair o Filho do Homem, ia trair o Messias. Por outro lado, nós lemos textos aqui, por exemplo, esse de Hebreus, que é o texto proposto para o dia de ontem, Hebreus 12, do 15 ao 17, e o que nós lemos hoje de manhã, 1 Coríntios 10, 12, onde claramente diz que nós temos uma responsabilidade para não sair da presença de Deus, não cair da graça, que nós temos responsabilidade com as nossas escolhas, e isso é claramente mostrando o livre-arbítrio. Então, se o livre-arbítrio é para todos, nós vamos ver aqui que Judas também teve uma possibilidade de escolher não ser o traidor. Ele tinha a possibilidade. Irmão Amarildo, então, com relação às profecias, elas não iam se cumprir? Iriam, mas nós vamos ver aqui mais para frente. Mas oportunidade é dada a todos. Então, nós temos a responsabilidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, e também de aceitar a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Presbítero Coelho, por gentileza, a irmã Grace quer fazer uma colocação ali. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero tirar uma dúvida que eu tenho faz muito tempo. Que Jesus perdoou Judas. Dizem que Jesus perdoou, né? Mas em que momento tem alguma coisa que a gente possa ter percebido esse perdão? Eu li que tem outras traduções, outras versões da Bíblia que fala que Jesus chama Judas de amigo. E dizem, se referem a isso como que ele tivesse perdoado Judas. Mas é isso mesmo? Tem outra situação, alguma coisa assim? Então, irmã, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, que o perdão de Deus, ele está à nossa disposição o tempo todo, sempre, até o dia da vinda de Cristo, que aí a porta da graça se fecha, a gente não tem mais oportunidade. Ou o dia que os nossos olhos se fecham, depois da morte segue-se o juízo. Mas enquanto estamos vivos, enquanto Jesus não voltar, a todos o perdão está, a possibilidade do perdão está aberta, inclusive foi para Judas. Porque quando ele vem e ele beija Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus fala para ele: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Então havia uma possibilidade de perdão. Nós estávamos conversando aqui de manhã, antes de começar a aula, eu e o presbítero Coelho, até Pedro também negou Jesus e se arrependeu. Mas nós, para não dar muito spoiler da aula, a gente vai ver isso para frente, mas só para pontuar aqui e deixar bem claro.
Judas teve a possibilidade, sim, de se arrepender, de ser salvo ainda, e nós vamos ver essa questão. Agora, não tem nenhum momento, nenhuma passagem na Bíblia clara onde deixa assim, olha, Judas se arrependeu, Judas, a gente não consegue pontuar isso, tá? Dizer que Judas, olha, ele demonstrou um arrependimento genuíno, mas a possibilidade do perdão, o pai ele está com as portas da casa abertas, a gente que tem que fazer o caminho de volta, né? Aí, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas a possibilidade do perdão estava para ele sim, assim como está para todos nós. Acho que ficou claro aí, irmã? Alguém? Presbítero José Carlos, por gentileza, irmão Coelho. Eu acho que o senhor vai trabalhar um pouquinho hoje, eu estou pressentindo isso. Eu não sei se os irmãos acompanharam, o pastor Elias até postou uma pregação lá da Cibipar, daquele pastor, foi na abertura, lá ele falando justamente sobre a questão de Jesus ter lavado os pés de Judas. Sabendo que Satanás já tinha tomado a vida dele. Jesus se dobra diante de Satanás. Mas como assim, né? Ele fala esse paradoxo, porque lá no deserto Jesus se negou a se dobrar. E ali ele se dobrou porque ele lavou os pés de Judas, por causa da longanimidade de Deus e por causa do seu amor, dando a última chance de se arrepender. Amém. Lá no deserto era o próprio Satanás. Ali era uma pessoa possuída, né, ou sob influência de Satanás. E uma pessoa, o irmão Eduardo. Então ele era uma pessoa sob a influência de Satanás que havia uma possibilidade de uma redenção, de uma regeneração. Pois não, evangelista Eduardo? A questão do perdão, ela sempre vem em detrimento ao arrependimento. Se não há arrependimento, não há liberação de perdão. Ponto. Não temos nada que comprove que Judas se arrependeu, mas a gente vê o que a gente vê é um remorso na palavra. Então, se houvesse o arrependimento em si mesmo, não ia haver a morte, não ia haver nada disso. Ia haver a salvação no meio dessa história. E daí a questão da questão do livre-arbítrio, a gente tem que cuidar a questão de presciência e predestinação, Só esses detalhes aí. A gente não crê na predestinação dessa forma, tá, presbítero Eduardo, ou evangelista Eduardo? A gente não crê na predestinação como os calvinistas, tá bom? A gente já vai orar, mas vou falar sobre esse assunto. Vamos orar na nossa campanha aí de Lucas 10:2. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós recorremos a Ti, batemos na porta da graça do Senhor, pedindo a Ti, Senhor Deus, como o Senhor mesmo nos ensinou, para que nós rogássemos ao Senhor da seara para enviar mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, Senhor Deus. Eu te peço nessa hora, e a Tua igreja também clama a Ti, levanta, capacita e envia mais trabalhadores à Tua seara, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque os dias são maus, a vinda do Senhor se aproxima, Senhor Deus, e ainda há muitas pessoas, Pai, que ainda precisam ser alcançadas. Senhor Deus, capacita-nos cada dia mais, nós que já estamos, Senhor Deus, na seara do Senhor, e levanta outros, Senhor Deus, para nos ajudar nesse trabalho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, a gente vai ver, Eduardo, que os calvinistas, eles veem Judas, sim, um cara que foi predestinado a trair, a fazer aquilo, porque ele já havia profecias e tudo mais. E a gente vai tentar entender um pouquinho, como eu falei, é um desafio, tá? Não é tão fácil de você equalizar a presciência de Deus ou a onisciência de Deus com o livre-arbítrio, que são as escolhas, a responsabilidade humana. Mas nós vamos ver que Judas, ele teve pelo menos a oportunidade de fazer diferente. Assim como todos nós aqui, como todos os que estão lá no mundo, a todos é dado a graça, a todos é dada a oportunidade de fazer diferente do que estão fazendo no exato momento. Só que uns aceitam e outros não. Mas Deus já sabe quem vai aceitar ou não. Isso não significa que ele fez como um robozinho, um bonequinho de corda, você vai fazer isso, isso e isso, porque eu quero assim, e você no final vai para o inferno. Então a gente vai ver a responsabilidade do ser humano aqui
nesse contexto todo, tá bom? Não é uma coisa muito simples de compreender. Se fosse simples, esse assunto já estaria encerrado, alguém já teria vencido o debate, calvinistas já teriam vencido, ou arminianos já teriam vencido, né? A gente não tem como encerrar esse debate aqui nessa manhã, mas é aquilo que você vai olhar e falar assim, poxa, isso faz mais sentido de acordo com aquilo que eu estou lendo na Bíblia, e então faz mais sentido para mim. Outros vão dizer, não, isso não faz muito sentido, para mim o calvinismo faz mais sentido, e aí cada um segue na linha que compreende a palavra de Deus. Eu vejo a Bíblia, todo o tempo, um livro que Deus, com a sua graça, tentando fazer com que o homem viva de uma maneira diferente, viva de uma maneira santa, e nos instruindo. Por exemplo, esse texto que nós lemos hoje de manhã, quem está de pé, cuide para que não caia. Ora, se tem que cuidar para que não caia, é porque existe a possibilidade de cair, sim. Senão não estaria na Bíblia, correto? Então, a gente vai tentar caminhar nisso aí. Vou pedir para o pessoal projetar de novo aqui, que sumiu. Tá, beleza. Aí. Então, e terceiro objetivo da nossa lição é entender que devemos nos submeter à ação do Espírito Santo todos os dias, irmãos, a fim de que nossas decisões sejam alinhadas à vontade de Deus. A gente tem que se submeter à ação do Espírito Santo para que a nossa vontade esteja alinhada, porque se nós fizermos de acordo com o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é pecaminoso, corrompido, e aí, se a gente segue a nossa vontade, o nosso coração, a gente vai para caminhos ruins. Se a gente submeter a nossa vontade ao Espírito Santo, a gente vai estar alinhando a nossa vontade à vontade de Deus. Amém? Quem foi Judas Iscariotes? Tem muito pouca coisa acerca de Judas, ou quase nada, não tem nada praticamente, falando antes dele ser chamado por Cristo para ser um dos 2 apóstolos. Tá ali os textos que falam do chamado dele. 2 textos, né? Tem vários, mas aí Marcos 3, do 13 ao 19, onde Jesus chama os 12 apóstolos. A Bíblia diz que seu pai era um homem chamado Simão Iscariotes, está ali em João 6, 71 e João 13, 2 também. Só diz isso, ele era filho de um homem chamado Simão Iscariotes, ou seja, Judas Iscariotes tinha esse sobrenome herdado do seu pai, que a gente vai ver que talvez isso não fosse um sobrenome, mas fosse um apelido, vamos ver aqui para frente. O seu nome, Judas, é uma versão grega do nome Judá, que significa louvado, abençoado. Você vê que ironia, um nome desse, um significado tão bacana, tão bonito, estragado por um indivíduo. Judas, né? Judá, da tribo de Judá, mesma raiz semântica do Judá, lá da tribo de Judá, de onde, inclusive, Jesus veio. Então, sim, um cara estragou o nome, e esse nome era muito popular na época. Eu alistei aqui, pela minha pesquisa bem sucinta aqui, eu alistei no mínimo 6 outros Judas daquele mesmo período, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tem no próprio grupo dos 12, tem mais um Judas Tadeu, que é um tal do filho de Tiago, a gente vê ali em Atos 1:13, Judas Tadeu, que é o outro apóstolo chamado Judas. Temos o Judas, o irmão de Jesus, que é o autor da Epístola de Judas. A Epístola de Judas não foi escrita por Judas Iscariotes, não, tá, irmãos? Ela foi escrita por Judas, irmão de Jesus. Está ali em Marcos 6:3, onde alguém fala assim, esse daí não é o Jesus, filho do carpinteiro, seus irmãos não é José, Judas, Tiago, nós não conhecemos ele daqui, suas irmãs não moram aqui? Em Marcos 6:3 fala isso. E na carta de Judas 1:1, ele se auto-identifica como Judas, ele não fala que é irmão do Senhor, assim, ele se coloca abaixo, ele fala Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago. Por que então você está falando que esse Judas, autor da carta, é o mesmo Judas, irmão de Jesus, lá em Marcos 6:3? Porque lá os homens dizem que Jesus tem uns irmãos chamados Judas e Tiago. E na carta de Judas ele fala, eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Por cruzamento, a gente entende que aquele Judas lá é esse irmão de Jesus Cristo que ele fala em Marcos 6:3. Amém? Nós temos outro Judas, que é citado em Atos 5:37, um tal de Judas o Galileu, que ele liderou uma rebelião contra o Império Romano.
Quando lá o Sinédrio está reunido e falando, esse Jesus aí que mataram e falaram que ele ressuscitou, ele pode ser o Messias. Os caras falam, olha, já veio um monte de gente falando que é Messias. Vocês não estão lembrados que veio um tal de Judas, o Galileu, ele liderou uma rebelião, mas aí ele morreu, passou. Se esse Jesus for de Deus mesmo, a obra dele vai continuar. Se ele não for de Deus, daqui a pouco vai sumir. E estamos aqui, 2000 anos depois, falando desse Jesus que está vivo, irmãos. Está vivo, vivo, vivo. Temos também Judas Macabeu, do livro dos Macabeus, o livro apócrifo dos Macabeus. Ele viveu entre 190 e 160 a.C. Ele livrou, durante um tempo, a Palestina do domínio grego. Foi antes do domínio romano, tá? Então, ele viveu antes de Cristo, ele montou um grupo militar ali e ele expulsou quem oprimia eles durante um tempo. Judas Macabeu, os irmãos já devem ter ouvido falar. Tem o Judas, dono da casa onde Saulo ficou enquanto ele estava cego. Saulo ele cai, né, no caminho de Damasco, ele entra numa tal de rua direita, lá no caminho de Damasco, ele fica na casa de um tal de Judas, em Atos 9, 11. Tá? Tanto é que quando o Senhor fala a Ananias, ele fala assim, vai na casa de Judas, né, na rua chamada direita, lá você vai encontrar Saulo, você vai orar por ele, tal. Então tem essa descrição, tem esse outro Judas. Tem o tal de Judas Barsabás, de Antioquia, que foi com Paulo e Silas para entregar a carta do concílio lá de Jerusalém. Vocês vão lembrar que houve uma celeuma. E os gentios que estão se convertendo, eles têm que se circuncidar, eles têm que vir para o judaísmo para virar cristão, como é que não é? Aí os apóstolos ali em Jerusalém se reuniram, decidiram que eles não poderiam comer carne sacrificada, nem carne com sangue, nem sufocada, e deveriam se apartar da imoralidade sexual. Fizeram uma carta e mandaram Paulo e Barnabé para entregar para os gentios, mas também levantaram Silas e esse Judas Barsabás aqui para entregar a carta aos gentios. E a Bíblia diz que ele era profeta. Silas e Judas eram profetas, diz ali em Atos 15, do 22 em diante, os irmãos vão ler isso. Amém? Então, 6 outros Judas, nesse mesmo período, mostrando que era um nome muito comum, tá bom? E a gente só lembra do tal do Judas Iscariotes, que o irmão Coelho certamente malhou muito Judas no sábado de aleluia, na infância botava o nome da vizinha fofoqueira lá e ficava malhando o Judas, né? Ó, Deus está vendo, está lá escrito lá no livro da vida lá, irmão. O nome de Judas, irmãos, dos Iscariotes, é o segundo nome mais citado nos evangelhos. O nome dos apóstolos é o segundo. Ele só fica atrás do apóstolo Pedro. O nome dele é citado 20 vezes, contando os 4 evangelhos. Toda hora, Judas, e sempre depois, aí Judas, vírgula, aquele que traiu Jesus, ou aquele que iria trair o Senhor. Então ele ganhou um carimbo ali na testa ali. E o nome dele é citado 20 vezes. Tamanha importância dele nos evangelhos, infelizmente, negativa, né? Uma presença negativa. Não há um consenso sobre a origem do nome, como eu falei. A gente não sabe se Iscariotes era um sobrenome ou se ele era um apelido. A maioria dos especialistas acreditam que Iscariotes é uma junção da palavra ish, a palavra hebraica ish, que significa homem. Lá em Gênesis, se pegar no hebraico, quando Deus criou o homem, vai dizer Deus criou o Ish, Adão era o Ish. E Cariotes, ou Queriotes, seria a cidade que ficava ao sul da Judéia, uma cidade citada lá em Josué 15, 25. Então, Iscariotes seria a junção de Ish com Queriote, que aí ficaria assim, o homem de Queriote. Judas, Iscariote. Iscariote. O homem de Queriote, então seria a cidade dele. Primeiro o pai dele, né, Simão, Iscariotes, e depois Judas. Eles provavelmente viriam dessa cidade. E se essa teoria estiver certa, então Judas é o único dos 12 apóstolos que não era galileu, porque essa cidade de Queriote ela ficava ao sul da Judéia. Então ele era o único da Judéia e não era galileu. E talvez isso, né, o pessoal olhasse ele meio estranho, porque não era do grupo ali dos galileus. Talvez ele tivesse até uma linhagem um pouco mais fina, talvez tivesse uma linhagem um pouco mais nobre, e aí talvez ele quisesse viver no luxo. Enfim, são suposições. Não há maiores detalhes sobre o seu chamado para ser apóstolo, a Bíblia não diz
como Pedro e seu irmão André, Jesus encontrou pescando, vem me segue, Mateus estava na coletoria, vem me segue, de Judas em nenhum dos 4 evangelhos diz, né? Mas aí foi dada a função de tesoureiro do grupo, vocês sabem muito bem, ele que cuidava do dinheiro e ele que comprava as coisas para o grupo dos apóstolos. Então, ele provavelmente tinha um bom conhecimento com números, com dinheiro, também sabia comprar e tal, administrar recursos, era tipo um intendente, um tesoureiro, enfim. E a escolha por Judas, irmãos, isso tem que ficar bem claro, não foi um acidente. Jesus estava caminhando, veio Judas, e Jesus, tá bom, não tem nada para fazer, vem cá, entra. Não, tinha um propósito bem estabelecido, né, que nós já sabemos que era para fazer parte desse círculo, e ele viria a ser o que traiu Jesus. Uma curiosidade sobre Judas, sobre a pessoa de Judas. Em nenhum texto dos evangelhos, irmãos, nenhum, você vai encontrar Judas chamando Jesus de Senhor. Só de mestre. Mestre, isso, aquilo. Ele em nenhum momento chama Jesus de Senhor. O que isso parece para os irmãos? O que isso vos parece? Falar igual português, né? O que vos parece? Ora, pois. Dificuldade de submissão. Ele não era convertido. Que ele não reconhecia Jesus como Messias e esperava que Jesus fosse um revolucionário que os livrasse dos romanos. Todos estão certos, parabéns para vocês, fizeram a lição direitinho. Realmente, ele não era convertido, ele não se submetia ao senhorio de Jesus e ele não o reconhecia como Senhor, né, só como um mestre, alguém que fosse trazer uma filosofia nova e que talvez formasse um grupo para livrar a Palestina do domínio dos romanos. É isso que nós podemos inferir sobre o texto, é isso que nós podemos entender, porque todos os apóstolos, e aqui o que Jesus fala, em João 13, Jesus diz que os apóstolos chamam de Senhor e Mestre. Ele fala assim, vós me chamais de Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Aí ele vai e fala da lavagem dos pés, né? Ele fala, vocês já estão limpos pela palavra, não sei o quê. Aí Jesus fala, nos versículos 18, 21, mas um de vocês não está. Um de vocês não faz parte, não me chama, não me reconhece como Senhor. Provando que o fato de Judas não o reconhecer como Senhor é porque Judas realmente não era um homem convertido, não o via como Senhor, não se submetia ao senhorio de Cristo. Esse termo Senhor, irmãos, é porque todo mundo chamava Jesus de Senhor, reconhecia Ele como Filho do homem, reconhecia Ele como poderoso, o soberano, o Salvador, enfim, todos esses atributos que são de Cristo, todos esses títulos que são de Cristo, estão reunidos ali na palavra Senhor. E aí até vira e mexe aparece aí algum debate acerca dos louvores, chama Jesus de você, não sei o quê, e tem essa coisa, outros falam, não, tem que chamar de Senhor. Eu particularmente não gosto muito louvor, música que chama Jesus de você, mas enfim, talvez haja uma raiz disso também no coração de alguém. Eu, particularmente, eu gosto de chamar de Senhor mesmo. E agora vamos lá, as duas maiores polêmicas envolvendo Judas Iscariotes. A primeira delas, Judas foi predestinado por Deus para trair Jesus? Sim ou não? O que os irmãos acham? Não foi, irmã, predestinado por Deus para trair Jesus? Acha que não? Vamos lá. Eu acho que havia predestinação de um homem e até aí, mas não precisava ser Judas. Tanto que quando Jesus chamou ele de amigo, Jesus perdoou ele. Deu perdão para ele, mas ele não fez questão do perdão, porque ele não se arrependeu, tanto que foi se enforcar. Então, quer dizer, foi. Mais alguém? Não cansa depois, como é que fala, né? Tem um versículo aqui em Atos 1:16 que diz assim: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas.
que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Amém. Então, ele foi escolhido, foi para fazer parte do nosso trabalho, né? Então, Jesus, em algum momento, ele fala assim, vocês não sabem que vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel? Deus tinha um plano de Judas de ele continuar sendo apóstolo e continuar sendo um dos 12 para todos. Mas a fala do pastor matou a charada. A profecia dizia que um ia trair Jesus, mas não necessariamente precisava ser Judas. Não necessariamente, tanto é que no Antigo Testamento não está dizendo que vai vir um homem chamado Judas e ele vai trair Jesus, não. Ao contrário de Ciro, que havia uma profecia nominal, Ciro, chamei Ciro, meu servo. Por quê? Porque Deus quis revelar que o homem que estaria no trono da Pérsia naquele momento seria um homem chamado Ciro, que ele ia ser o libertador de Israel. Mas para Judas, não, estava em aberto. Olha, um vai me trair, aquele que comia o pão junto comigo me traiu, virou as costas para mim. Então, irmãos, o fato de Deus ter planejado que Jesus ia ser traído não significa que necessariamente que necessariamente tinha que ser Judas. Porque senão, se Deus predestinasse Judas para ser o traidor, pensa comigo, Deus cria um homem e fala, esse cara aqui, vou botar ele, vai ser traidor, vai ser ruim, não sei o quê. Qual a responsabilidade dele no pecado? No dia do juízo, ele fala, não, foi o Senhor que me fez assim. Só me fez. Qual a responsabilidade dele com o pecado? Ele escolheu, meu irmão. Sabe? Essa coisa, às vezes o crente vive esse negócio com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não. Você é responsável pelas suas escolhas também. Lá em Gênesis, quando Deus fala para Caim, fala assim, o pecado bate à sua porta, cabe a você dominá-lo. Está falando, você é responsável pelo seu pecado. Você está atraído pelo dinheiro, Judas, mas você tem que dominar essa tua atração aí, essa tua inclinação a ser mau, a ser cobiçador, a ser cruel. Sabe? E aí vai falar, mas então, se não fosse Judas, Jesus não seria traído. Sim ou não? O que não faltava era de traidor naquele tempo, para alguém para trair Jesus. Não ia faltar alguém que quisesse ganhar 30 moedas de prata, não necessariamente dos apóstolos, e as profecias falavam que tinha que ser um apóstolo. Não ia faltar gente não, meu irmão. Jesus andava com um grupo grande. Ele andava com os 12 quando ele ia para um momento mais íntimo, mas em outros momentos ele estava sempre com uma galera. Ia ter gente para atrair ele. Se Judas falasse, não quero, olha e tal, deixa isso para lá, ia aparecer outro. E ia ser o traidor. Não ia ser Judas. Hoje a gente já está falando do José Iscariotes, já está falando do Pedrinho, sei lá. Claro, irmãos, isso daí. Havia a profecia. Deus revelou aos seus profetas no passado, no futuro vai vir um cara que vai trair o meu filho, vai trair o Messias e tal. E os profetas revelaram, vai haver um traidor. Agora, não necessariamente que tinha que ser Judas. Deus, na sua presciência, ele já sabia que era Judas. Ele já sabia, infelizmente vai ser esse cara aqui, ele vai estar andando com meu filho e tal. Mas não necessariamente, Judas tinha opção de não fazê-lo. E o fato... E aí é que está, irmãos, a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Jesus chamar ele para perto não significa que Jesus está facilitando dele pecar. Muito pelo contrário, é a graça de Deus sendo manifesta para ele ver tudo ali e ele ter uma chance de falar, não vou trair o filho do homem, esse cara é o filho de Deus. Ele só pode fazer esses milagres se ele for o filho de Deus, não tem como, então não vou fazer. Então, naquele grande dia, diante do tribunal de Deus ele vai mostrar que para todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, ele deu oportunidade de arrependimento. Porque Deus é o justo juiz. Ele é o justo juiz. O irmão Eduardo, por gentileza. Bom, a gente tem que entender também que Jesus já o sabia e já sabia que era Judas, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia o que ia acontecer. Não é que ele predestinou, mas ele sabia o que aconteceria. E nós temos que cuidar uma coisa que eu creio
que no começo Judas ele ficava maravilhado com os milagres e maravilhas, mas muito provavelmente houve um momento que ele se acostumou com isso e era normal, era padrão, então não fazia tanta diferença isso daí. Então automaticamente não fazia tanta diferença, está fazendo mais um milagre, é só mais algo maravilhoso que ele está fazendo, então não tem problema eu trair ele. E esse tamanho de cegueira no coração do homem, irmãos, porque vamos combinar com uma cegueira sem tamanho. Ele vê o Jesus ressuscitando uma criança, a filha de Jairo, vê Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, vê Jesus curando um montão de gente, paralítico, leproso. Para ele esquecer tudo isso é uma cegueira sem tamanho. Para alguém chegar a esse tamanho de cegueira é que o pecado já está agindo no coração do homem há muito tempo, sim ou não? O pecado cega. E aí, qualquer pecado de Judas era essa inclinação dele ao dinheiro que ele não cuidou, ele não vigiou nisso, e isso o cegou a ponto de entregar aquele mestre que ele via, aquele mestre senhor que ele via fazendo diversos milagres. Então, esse é muito triste mesmo. Pois não. Escolhido por Jesus, ele já tinha essa inclinação ou ele se corrompeu depois porque ele tinha um cargo de confiança que era cuidar do dinheiro? Se ele não fosse de confiança, acho que não seria colocado nesse posto. Aí cai naquele lance do tá na sombra, né? Aí eu não tenho como responder. Se ele já tinha essa inclinação, eu acredito que aí você desce, né, irmão? Você não vai pedir para o presbítero Coelho dar um pulinho aí, não, né? Mas ou chega da frente, pode falar aí, pode falar. Amém. Olha só, por exemplo, obrigado, Luan, excelente colocação. Por exemplo, tinha no grupo um cara chamado Simão Zelote. O partido dos Zelotes, irmãos, eles eram uns caras loucos para matar romano, para expulsar romano dali da Palestina, que eles não, de Israel, né? Eles não aceitavam o domínio romano. O partido dos Zelotes eram os caras loucão. Em nenhum momento a gente vê Simão Zelote cortando a orelha do soldado romano. A gente vê o apóstolo Pedro, Simão Pedro, não Simão Zelote. Então, assim, não é porque o cara tinha uma inclinação antes, mas ele estava ali no caminho com Cristo e foram se convertendo. Outros, né? O apóstolo Pedro, Jesus falou, olha, hoje você é brabo, você diz que vai para lá, vem para cá, mas vai chegar um momento que vão te tomar pelo braço e vão te levar para lugares que você não quer. Por quê? Uma por causa da idade avançada de Pedro, ele já não tinha mais aquela força física da juventude, e outra porque ele se converteu e entendeu que ele tinha que cumprir a vontade de Cristo e não a dele. Amém? Então, assim, é difícil, irmã Josi, é estranho falar isso, né, irmã Josi? É difícil saber se ele já tinha essa inclinação ou não, mas provavelmente, né, a gente, é meio complicado falar isso, mas provavelmente já deveria sim. A segunda polêmica, Judas foi para o inferno ou teve tempo de ser salvo quando foi se enforcar e caiu do precipício? Caiu no campo lá, as vísceras dele. Para a gente poder entender, irmãos, vou pedir para um irmão ou uma irmã abrir a Bíblia aí em Mateus 27, do 1 ao 5. Quem achar, por favor, levanta o braço. Mateus 27, do 1 ao 5. E outra pessoa abrir em Atos 1, do 16 ao 19. São os dois relatos aí mais importantes sobre a morte de Judas. Achou? Tá, Mateus. Não vai lá que está mais perto aí. Mateus 27, do 1 ao 5. Ele levou o microfone lá para o irmão. Pode ler. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu
as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Então Jesus, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amém. Então, diz aí no versículo 3, no meio do versículo 3, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Tá? Isso é muito importante para o nosso entendimento. E lá na frente ele diz, no 5, então Judas jogou o dinheiro no templo, saindo, foi se enforcar. Em outras versões, foi e enforcou-se. A irmã Nelma ali, por gentileza, presbítero. Então aqui está dizendo que ele ficou com remorso, tentou desfazer a besteira, foi devolver o dinheiro, não conseguiu, e foi lá e se enforcou. Pois não, irmã? A pergunta é que se ele tivesse se arrependido, a hora que ele devolveu lá o dinheiro lá no santuário, ele tivesse se arrependido em vez de ter ido se matar, ele teria sido salvo? Irmã, pela palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, a gente entende que sim. Né? A gente está falando isso aqui justamente, que a porta da graça está aberta e o fato dele não conseguir lidar com o remorso, esse que é o problema, a gente vai falar mais à frente. Houve remorso, não houve arrependimento, a gente precisa de arrependimento. A palavra de Deus é arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A irmã Sônia lá no fundo pediu a palavra. Então é arrependei-vos. Não é Jesus, João Batista não pregou. Sintam remorso e é chegado o reino de Deus. Não, remorso faz você remoer aquilo ali, você fica meio chateado, às vezes envergonhado. A pessoa ficou sabendo, por exemplo, um cara que é pego em adultério, ou uma mulher, enfim. Todos os vizinhos ficaram sabendo, não sei o que, ela fica com vergonha de sair na rua um tempo, fica com vergonha, tal. Daqui a 2 semanas, quando o pessoal esquecer, está fazendo de novo. Isso é remorso. Agora, o arrependimento faz a pessoa errou, reconhece, tenta corrigir, igual ele tentou aqui, tentou devolver o dinheiro, não sei o quê, mas ao final tem uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma mudança de caráter. A gente vai ver mais para frente. Tá bom, irmão? Acho que ficou tranquilo aí? Deu para... Tá bom. Não, ótimo, excelente. Pois não, irmã Sônia? Ele, nesse remorso dele, ele tomou atitude errada, porque ele buscou resolver por si mesmo. Ele não foi na fonte. Exatamente. Ele não foi para Jesus. E a gente tem que cuidar muito disso, que a gente comete o mesmo erro hoje. A gente faz as coisas erradas e quer consertar para a gente mesmo. Onde que a gente tem que pegar e se humilhar aos pés de Jesus, buscar o arrependimento dele e deixar ele orientar e ele consertar. Aleluia, amém. Todos concordam, irmãos? Amém? Vamos ver aí, então assim, a gente entende que não houve salvação, ou pelo menos a maioria entende que não houve salvação para Judas por causa da atitude dele de não se arrepender. Então ele teve remorso, ele não teve arrependimento, ele não foi a Cristo. Atos 1, 16 ao 19. Quem achou, por gentileza, levantar a irmã Juliana aqui na frente, presbítero. Até o 19? Atos 1, 16 ao 19. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Amém. Eu não sei se os irmãos perceberam, aparente, a gente vai tentar explicar aqui, aparente 2 contradições aí sobre o relato da morte de Judas. No primeiro diz que ele jogou as moedas no templo e foi se enforcar, e os sacerdotes compraram um campo para ele ser enterrado ali e tudo mais. Em Atos diz que ele se precipitou, arrebentou suas entranhas, ou seja, sua barriga, suas vísceras foram espalhadas ali, um sangueiro para tudo quanto é lado, e ele que comprou aquele campo.
Tá, irmãos? Então, não há nenhum tipo de contradição nisso. O que se entende disso? Que ele foi se enforcar, tá? Pelo menos é a explicação que tem. Ele foi se enforcar, ninguém se enforca no chão. Se enforca num galho de uma árvore, alguma coisa alto. E aí, em algum momento, com ele ainda vivo ou já morto, não se sabe, o lugar onde ele se amarrou para se enforcar, provavelmente a corda arrebentou ou o galho quebrou e ele caiu ao chão, batendo em alguma coisa, muito normal que a barriga venha a estourar e as vísceras se espalharam ali naquele campo. E o fato de dizer que ele comprou um campo, na verdade é porque o dinheiro já era dele. Se alguém comprou por ele, aquele campo foi colocado no nome de Judas, porque as 30 moedas de prata eram dele. Tá? Então, aquele campo é colocado no nome de Judas, até porque os sacerdotes não iam querer, tipo assim, pegar as moedas de novo, eles comprarem o campo e ficar, os sacerdotes que compraram o campo para Judas. Aí iam fazer a associação dos sacerdotes com Judas, eles não queriam se queimar com isso. Então, compraram o campo com o próprio dinheiro do Judas, botaram no nome dele e ficou por isso mesmo. Agora, se Judas morreu, de fato, no enforcamento, ou nas vísceras, ou quando ele bateu com as vísceras no chão, não se sabe. O fato é que num relato diz claramente que ele se enforcou, no outro que que ele caiu e as vísceras arrebentaram ao chão. Tá bom, irmãos? Agora, se ele foi para o inferno ou se ele foi salvo, isso é com Deus, porque a gente não sabe o que se deu dali para frente. A atitude de Judas não é uma atitude de quem se arrepende, e a gente sabe pela palavra que a condição para que alguém seja salvo é arrependimento, reconhecer, confessar Jesus com seus lábios e crer em Cristo. Tá? Essa é a condição para a salvação. A gente fica nisso. Não tem nenhum relato dizendo que Judas fez isso. Então, eu não posso dizer que Judas foi salvo de maneira nenhuma. Falar, aqui na palavra está claro. Não está, tá bom? Então, se Judas foi salvo ou não, isso é com Deus. Agora, o que a gente vê ali é um cara com remorso indo tirar a própria vida cheio de remorso, que não demonstra arrependimento. A irmã Ilci, por gentileza. Irmãos, aqui na minha versão diz assim, que no versículo 18 do primeiro Atos, Atos 1:18. Fala assim, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama. Isso é o campo de sangue. É isso aí. Então, com o dinheiro, Judas comprou o campo, só que Mateus, que é o evangelista que escreve para os judeus, ele diz claramente que ele joga o dinheiro no templo. Né? E aí, hoje, lá vai dizer que os sacerdotes que compraram o campo. Né? É como eu falei, porque como o dinheiro era de Judas, o campo foi comprado e colocado no nome de Judas. Ali fala que ele comprou o campo, tá? Com preço da iniquidade. Então, que ele comprou o campo. Mas se comprou com o dinheiro dele, é como se ele tivesse comprado. É como se a senhora, se a senhora falasse, marido, vai lá e compra 10 quilos de arroz para mim no mercado, com o seu dinheiro, é para a senhora que comprou o arroz no mercado. Eu fui só o veículo, fui só o meio usado para comprar. Tá? Então, é esse o entendimento. Mas fica aberto, né, irmãos? É aquele negócio. Alguém pode aceitar essa explicação ou não. Mas eu acho que ficou claro aí, tá, irmãos? A questão da predestinação de Judas, se ele era predestinado ou não para ser o traidor, acho que deu para ter um pouco mais de clareza, e essa questão da morte dele, da salvação, enfim. Mas, independente de tudo isso, nós não temos poder de mudar nada do que aconteceu com Judas para trás, e nem sobre o seu futuro, se Judas foi salvo ou não. Tanto é que Jesus fala assim, que 12 tronos estavam ali para os 12 apóstolos, que eles iam julgar as 12 tribos de Israel. Mais à frente, o próprio Senhor Jesus aparece para o apóstolo Paulo e chama Paulo para ocupar o trono que estava vazio. Ora, se estava vazio é porque alguém vai deixar de ocupar na eternidade. Se alguém vai deixar de ocupar, esse alguém
tudo indica que é o Judas. Mas, enfim, passando por isso, a gente não tem como mudar nada que Judas fez e nem sobre o seu futuro. A vida dele é uma triste história, irmãos. Isso que tem que ficar para a gente. É muito triste a história de Judas. Alguém que teve o privilégio de conviver por 3 anos com Jesus, vendo tudo aquilo, aprendendo tudo aquilo de perto, mas desperdiçou. É isso que fica para a gente. Alguém que desperdiça uma oportunidade incrível, incrível. Então, o que podemos e devemos fazer para evitar cair nos mesmos erros? O que a gente pode fazer? E aí o autor vai alistar aqui 3 coisas. A primeira delas, reconheça suas motivações mais íntimas. O exemplo de que Judas deixa para a gente e que nós devemos aprender com Judas é que nós devemos reconhecer as nossas motivações mais íntimas. Olha os privilégios que Judas teve. Foi selecionado para ser um dos 12 apóstolos, não é pouca coisa. Aprendeu diretamente com o mestre, estava ali diretamente com Jesus, ouvindo, convivendo, vendo como é que ele fazia, até o gestual, as mãos e tal, enfim, tudo que Jesus falava, ele estava ali aprendendo. Presenciou diversos milagres. Poxa, às vezes a gente passa a nossa vida cristã inteira e ouve falar de milagres e tal, mas tem gente que viveu uma vida cristã simples, normal e não presenciou grandes milagres, que eu acho que a salvação de um pecador já é o maior dos milagres. Alguém que pecava, que gostava de pecar e agora tem nojo de pecado, para mim esse já é o maior dos milagres. Mas às vezes a gente pode passar uma vida inteira sem ver alguém, um paralítico andar, alguém ser curado de uma enfermidade grave, enfim, e continuar sendo cristão, e ir para o céu sim, amém. Porque esse é o propósito de Deus para a vida daquele indivíduo. Mas Judas não, ele viu coisas grandiosas. Teve oportunidade de não trair. Como eu falei ali, Gênesis 4:7, é Deus falando com Caim. João 13:27, quando Jesus falou assim, o que você quer fazer, vai lá fazer depressa, quando ele sai para trair Jesus. Ele podia cair em si e falar, não, Senhor, eu me arrependo, me perdoa e tal. Teve oportunidade, várias oportunidades, mas ele não aproveitou. Teve a oportunidade de se arrepender, após trair Jesus, ele poderia ter se arrependido e não o fez. No entanto, mesmo com essa proximidade com Jesus, Judas, ele não foi imune a tentações e influências. E nem nós. Agora sou crente, me batizei, não vou mais cair em tentação, não sei o quê. Lê do engano. A gente viu aqui em 1 Coríntios, para quem está de pé, cuide para que não caia. Está de pé, já está limpo pela palavra? Glória a Deus. Agora vigia. Orar e vigiar, todo o tempo. Amém? A traição de Judas foi uma mistura de ganância, descontentamento e egoísmo. Olha o que o autor coloca ali em cima. Reconheça as motivações mais íntimas do seu coração. Será que a gente pode ser tentado pela ganância? Sim ou não? Sim ou não? Será que a gente, em algum momento, pode ser tentado pelo descontentamento com Deus, com a igreja, com o irmão, com a vida que a gente está levando? Sim ou não? Será que a gente pode ser tentado pelo egoísmo? Eu não vou dividir nada com ninguém, não. Cada um que trabalha, eu vou dar dinheiro para o cara. Não, negativo, ele que trabalha e que se vire. Será que a gente pode ser tentado pelo egoísmo? Sim ou não? Então a gente tem que vigiar, sim ou não? Mas para poder vigiar, para que a gente não caia nisso aqui, a gente tem que reconhecer as motivações do nosso coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo para a igreja? Por que eu estou tentando, por que eu estou me esforçando para ser um bom crente? É para eu poder parecer para os outros? É para eu poder ganhar dinheiro com isso? É para eu enrolar as pessoas? É para eu me dar bem? Por que eu estou querendo viver uma vida cristã? Por que eu faço essas coisas? A gente tem que reconhecer a motivação do coração. Para que eu quero trabalhar? Para que eu quero ganhar mais? Para eu acumular mais riqueza? Para eu ter mais? Para eu comprar aquele carro no final do ano? Para eu ter 10 casas? Não sei o quê. Para que eu quero ganhar um pouco mais? Ou será que é para eu contribuir melhor na obra de Deus, com o missionário que está lá no campo? Para eu servir melhor? Para que eu quero fazer 10 faculdades? Eu quero aprender para eu me ensoberbecer do meu conhecimento? Ou será para eu entender melhor as Escrituras, para eu servir melhor o reino, para eu servir melhor a sociedade? A gente tem que perguntar ao coração sempre isso. Para que eu vou fazer isso? É a motivação. Qual a motivação? O que te motiva? O que faz você levantar de manhã da sua cama e fazer as coisas que você faz?
caminhar aqui. Avalie como têm sido as motivações do seu coração diante de pessoas com posses. Tem gente que, com aquele que é mais simples, ele trata na patada. Com aquele que, não, senta aqui, opa, prefeito, aqui, senta aqui. Não, é sentar todo mundo igual. Diante de testes com dinheiro e da boa mordomia dos recursos do reino. O que é boa mordomia? Irmãos, não é pecado ser rico, amém? Não é pecado ter nascido numa família abastada, isso não é pecado. Mas como que eu estou cuidando? Eu sou mordomo, eu não sou o dono das coisas que Deus me dá, eu sou mordomo. Como é que eu estou cuidando dos recursos do reino? Amém? Quando você chega na casa de um rico, e às vezes acontece isso, o cara que trabalha para um milionário, o chofer de um milionário, ou do chofer do presidente, ele acha que ele é o presidente. Você já viu isso? Não. O cara em shopping, em cidade grande, o cara que trabalha na loja que vende roupa de marca muito cara, ele acha que ele é o dono da loja, ou que ele é rico igual os clientes que vão lá. Aí trata, mó soberbo e tal. Não, meu irmão, ele é mordomo. E o mordomo, ele sabe que ele não é dono daquela casa, é igual nós. Se Deus te deu um bem, se Deus te deu alguma coisa, você é mordomo, você só está administrando, inclusive dos filhos, que diz que os filhos são a herança do Senhor. Então eu estou cuidando, eles não são meus, eu não estou criando para mim, eu estou criando para o Senhor. E também não estou criando para o mundo, não. Estou criando meu filho para o mundo. Negativo, eu estou criando meu filho para o Senhor, minha filha para o Senhor. Então eu sou mordomo daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Amém? Tudo tranquilo aí? Vamos caminhando. Cultive um coração arrependido. O caráter duvidoso de Judas também contribuiu para as suas escolhas trágicas. A gente tem que conhecer o nosso coração, irmãos. A gente tem que se lembrar quem a gente era e falar assim, eu não quero que aquele cara volte a controlar minhas ações, não. Quando vê uma pontinha do velho homem querendo botar o pezinho para fora de novo, você fala, miserável, volta, enterra ele de novo, joga a terrinha em cima, é isso aí. Ele era o tesoureiro dos discípulos, controlava as finanças do grupo, função que colocava ele numa posição de confiança, e ele traiu essa confiança. A Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa, né, metia a mão no dinheiro que era para os pobres, das ofertas, ou para o sustento do grupo. Então, aproveitou de uma posição de confiança e traiu essa confiança. A gente tem que ver se a gente não está traindo a confiança dos nossos amigos, do nosso cônjuge, dos nossos líderes, do nosso patrão. A gente, de maneira nenhuma, pode trair a confiança e de Deus também, né? Porque, querendo ou não, Deus coloca alguma coisa, Ele confia a nós algumas coisas, e a gente não pode trair essa confiança que Deus tem depositado em nós. Amém? Características que podemos perceber em Judas. A hora voou, gente. Voou hoje. Judas, características dele, desonestidade, falta de integridade, fraqueza moral. Irmão, o que é fraqueza moral? Fraqueza moral é aquela pessoa que, se está aqui, aí está concordando com aquele grupo. Aí chega o outro, não sei o que, aí você, não, realmente é isso aqui é fraqueza moral. Ou você está no meio, está todo mundo metendo malho, porque a igreja, crente é tudo pilantra, crente não sei o que, tal, e tu fica quieto lá. Não quero arrumar confusão, não quero... Isso é fraqueza moral. Não, meu irmão. Se os crentes que você se relacionou são assim, eu, os meus irmãos, as pessoas que eu conheço, meu pastor, não são assim, não. Nem todo mundo é no mesmo balaio, não. Isso é firmeza moral, que é o contrário de fraqueza moral. Hedonismo, pessoa que vive pelos prazeres, amigo dos prazeres. Tudo isso é característica de Judas, tá? Se está te lembrando alguém na sua cabeça, é outra história, mas isso aqui é de Judas. Egoísmo, orgulhoso, não pede perdão, invejoso, cruel e mentiroso. Todas essas características aqui a gente encontra na pessoa de Judas. A gente vai falar de remorso e arrependimento. Lembra? A gente já falou um pouquinho aqui. Característica do remorso. Remorso é, pelo dicionário, inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falha ou um erro, né? Remordimento. Essa palavra é muito interessante para remorso. Aquela coisa que fica voltando o tempo todo. Eu não era para ter feito aquilo, não era para ter feito aquilo. Quando a gente se arrepende de verdade e abandona em Cristo, Deus ajuda a gente até ficar com a consciência tranquila. Não, Senhor, me perdoa, você já chorou por aquilo, não sei o que, depois, vida que segue. O remorso não, você fica trazendo aquilo toda hora. Consciência pesada. Essas são as características do remorso. Um arrependimento genuíno.
mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamento. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou esquentado, eu sou brabo. Não, meu irmão, mudança de temperamento, mudança de caráter, geralmente conotando uma evolução. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, você era assim, nervoso, agora você é um homem calmo. Nossa, você era mentiroso, agora você fala a verdade. Nossa, você era assim, agora você é assado. Isso é sinal de arrependimento, conotando uma evolução. A pessoa está crescendo em Cristo. Abandono de práticas errôneas. A pessoa era do mundo, fazia tal coisa. Aí ela se converte, continua fazendo tal coisa? Não, abandono de prática errônea. Esse é o arrependimento verdadeiro. E arrependimento verdadeiro, ele remete para a cruz de Cristo. Amém? O remorso não. O remorso é para as suas próprias, como a irmã Sônia falou, para a sua própria tentativa de resolver o problema. Igual Adão e Eva. Vamos fazer folha de figueira, vamos se tampar aqui. Aí Deus falou, não é assim. O pecado exige derramamento de sangue. É outro modo, é outro caminho. Tá bom? Então, esse é o arrependimento genuíno. Você reconhece que é responsável por suas decisões ou transfere a culpa para os outros e até mesmo para Deus? Não, porque Deus me fez assim, por isso que eu erro toda hora. Ah, eu acho que não nasci para dar certo, Deus me fez para dar certo. Ah, eu não dou certo por causa disso, por causa da minha mãe, por causa do meu bisavô. Ah, é dívida histórica, não sei o quê, esses blá, blá, blá aí que tem, principalmente nos dias de hoje. Assume a culpa, irmão, é mais fácil. Assume, busca acertar, entrega em Cristo, na cruz de Cristo, e tenta fazer diferente. Segue em frente. Amém? E para finalizar, para nós não cometermos os mesmos erros de Judas, aproveite o privilégio de andar com Jesus. Vimos que Judas andou com Jesus. E hoje, como cristão, temos o mesmo privilégio de Judas? Sim ou não? Sim, sim. Por meio do Espírito Santo. Jesus falou ali em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em João, quando ele fala da vinda do outro Consolador, eu vos enviarei outro Consolador, ele vai estar convosco, ele vai estar ensinando, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E ele nos dá ferramentas e ele está conosco. Ele nos guiará em todas as situações da vida, ajudando-nos a evitar os erros de Judas e a viver uma vida digna de nosso chamado. Você tem um chamado, você é servo de Deus, você é servo do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Altíssimo, e a gente tem que viver uma vida digna desse título que nós temos. Vejamos, então, 5 benefícios de andarmos firmes com Cristo. Primeiro deles, vou dar uma acelerada aqui. A gente tem o benefício de ter guia e direção divina. O mundo segue a mente deles, eles tentam fazer as coisas do jeito deles. A gente tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele. Alguém tem dúvida de que se Deus direcionar é muito melhor do que qualquer outra pessoa direcionando? Sim ou não? Amém. Crescimento espiritual e transformação. Não tem como a gente ser um nanico na fé a vida toda, irmãos. Esses dias eu vi uma mulher, eu estava vendo um vídeo, uma menina jovem falando da palavra de Deus com ousadia num podcast, não é assim e tal. Aí uma mulher escreveu assim, nossa, que maturidade dessa menina, eu tenho 25 anos de crente, não tenho essa maturidade que ela tem. Eu falei, ainda não tem nem vergonha de escrever um troço desse, gente. 25 anos de crente, não ter, a menina não está falando nada estratosférico não, tá? Coisas simples de cristão do dia a dia. Falei, 25 anos de crente, está falando que a menina com, sei lá, seus 16 anos, 18 anos, é mais experiente que ela. Pelo amor de Deus, 25 anos é criança ainda. É igual, como o apóstolo Paulo fala, eu queria dar comida sólida para vocês, mas tem que dar leitinho a vida toda, porque vocês não crescem. A gente andando com Cristo, a gente tem crescimento e transformação. Companhia e consolo constante. Ali, o pai abraçando o filho, a cara de felicidade do filho. É assim que a gente fica no ombro de Jesus. Ó. Quando a gente está angustiado, não sei o que, a gente dobra o joelho e ora e chora, a gente sai assim mesmo. Ah, Senhor, que bom que isso na minha vida e tal. Igual crianção, assim, mas criança no bom sentido. Perdão e restauração. Eu acho essa imagem incrível, porque é assim que Jesus nos encontrou, irmãos. Ah, irmão Amarildo, eu não era mendigo, não. Espiritualmente você era assim. Era mendigo, sim. Você era mais podre do que esse aqui. Eu também era, todos nós aqui éramos. Aí Jesus vem ao nosso encontro e hoje a gente está ficando parecido com ele, ó, bonitão, né? Mais bacana, mas antes a gente era um moribundo espiritual, estava morto.
e ele nos dá propósito e significado. Quando a gente vem para Jesus, se antes a gente vivia uma vida sem propósito, trabalhava por trabalhar, vivia por viver, agora não, com Cristo, a gente não apenas recebe o perdão dele, mas também ele nos convida a participar do seu plano redentor para o mundo. Você ajuda o Salvador a salvar o mundo. Como? Levando a palavra dele, brilhando a luz dele no mundo, sendo sal, né, para esse mundo aí, luz para o mundo e sal da terra. É assim que você participa e aí você tem um propósito. Fala, cara, que bacana. Quando você ganha uma alma para Jesus, você fala assim, nossa, que legal, que bacana. Isso é propósito, isso é sentido, é ter significado. Amém? Avalie como tem sido a sua caminhada com Cristo. Você tem desfrutado de tudo que esse relacionamento te oferece? Ainda há áreas sombrias na sua vida? Leva a luz para ela, leva a luz de Cristo. Senhor, eu sei que ainda tem um cantinho aqui, que eu não abri meu coração para o Senhor, eu me sinto tentado nessa área, eu tenho ainda essa fraqueza, trata em nome de Jesus. Joga a luz na área sombria na sua vida, no seu coração. Que você viva com alegria esse relacionamento todos os dias. Que você não sirva a Cristo com peso, com tristeza, mas que você se sinta alegre. Igual para mim na EBD de manhã, no culto, com alegria. Poxa, hoje o que Deus vai falar com a gente? O que Deus vai fazer? Nossa, a EBD vai ser bênção, vai ser bacana, vai ser muito boa. O culto vai ser bênção e está com alegria na presença de Deus. Amém? Ao explorarmos a vida de Judas, somos confrontados com a realidade de escolhas trágicas e as consequências que ela pode trazer. A gente vê um cara que escolheu muito mal a vida toda e o fim triste que ele teve. No entanto, também somos desafiados a aplicar essas lições em nossa própria jornada de fé. Pega isso aqui que você ouviu hoje, irmão. Se você não prestou atenção em alguma coisa, está gravado, vai no YouTube e aplica na sua vida. Olha, eu vou sondar, vou pedir para Deus sondar meu coração, eu vou buscar o arrependimento, eu vou buscar mudar nas áreas que eu tenho falhado. Com discernimento, esse discernimento que o Espírito Santo dá, arrependimento e um caráter íntegro, podemos evitar os erros de Judas e desfrutar plenamente da comunhão com Jesus, caminhando lado a lado com o nosso Salvador. Ele é Senhor e Mestre, Ele é Salvador, Ele é o Filho de Deus e Ele tem algo de bom para as nossas vidas todos os dias. Amém?